Então pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu não sou um cara muito dado a essas coisas não, mas eu resolvi fazer um review dessas duas luvas, que são as luvas que normalmente eu uso, tá? Eu ando de moto há mais ou menos 8 anos e eu não abro mão de andar com luva. Para mim é um acessório que faz parte do meu dia a dia se eu for andar de moto. Bom, e aí eu tenho um equipamento completo para a estrada, né? E com isso eu comprei essa luva e eu tenho uma luva que é para o dia a dia. Apesar de não andar de moto todo dia, mas é uma luva que é do dia a dia. Bom, elas têm mais ou menos a mesma idade, tá? Eu comprei essas luvas tem aproximadamente 8 meses, mais ou menos isso. Essa luva eu já usei 5 vezes, essa luva, como eu disse, é a luva que eu uso do dia a dia. Então, eu uso ela pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana, né? E tem semanas que eu acabo usando um pouco mais. Então, a média é 3 vezes na semana. Bom, essa aqui eu usei 5 vezes. Então, em 8 meses usei essa 5 vezes, usei essa aí, uma média de 3 vezes na semana. Essa luva é da X11, essa luva é da Tex. Tá? Essa luva aqui é uma luva que é para estrada, né? Uma luva que ela tem reforçada aqui, né? No punho. Tem essa proteção aqui por caso de uma queda. Ela também tem essa proteção aqui, né? Justamente por uma queda. E aí o barato dela é que essa proteção ela está por fora da luva, completamente por fora. Você consegue enfiar a mão aqui, né? E aí aqui a sua mão respira. A promessa dessa luva ela é ser impermeável, não é 100% impermeável, tá? Ela possui esse fecho que vem aqui e possui esse segundo fecho que também aperta aqui no punho. Então isso ela fica bem fixa. É uma luva muito boa, por sinal. Ela tem esse fechamento aqui, né, como se fosse uma nadadeira. Isso para evitar aquele cacoete de você ficar com 2 mãos, por exemplo, na embreagem, né, e de repente prender o dedo na embreagem na hora de fazer uma debraiação, né? A mesma coisa acontece aqui no acelerador. Ela tem também do mesmo jeito, ela prende os 2 dedos, o mindinho com esse outro dedo que é o canelar, né? E aí ela evita com que você faça esse movimento de segurar aqui, né? E não segurar com um só, enfim, você acaba tendo mais segurança. Ela tem essas touch, né? Eu particularmente não gosto, tá? Porque eu não pego o telefone na estrada, então o fato de se funcionar ou não funcionar, apesar que funciona, tá? Eu já parei, já testei, mas durante a pilotagem não. Aqui ela tem esse grip, tá? Para poder fixar no punho. Ela tem reforço aqui, ela tem esse reforço aqui, e aqui também ela tem touch. Então ela tem um reforço, aqui ela é bem reforçada. Por mais incrível que pareça, né, eu usei poucas vezes essa luva, mas ela já apresentou uma falha aqui na costura. Mesmo usando pouquinho, ela usou uma falha na costura. Então ela perde ponto comigo por isso, né? Além disso, ela fica armada. Se você colocar ela, deixa eu colocar aqui a mão dele. Quando a gente coloca ela, isso aqui vira uma armadura, tá? Isso aqui é algo bem firme. Então é uma luva muito boa de pilotar. Eu gosto de pilotar com ela. Só que você tem que usar bastante para poder você ajustar a pegada, porque tende a cansar a mão se for uma viagem muito longa. Eu já fui daqui, eu andei 460 km com ela e realmente ela dá uma cansada maior na mão, tá? Então tem isso, a mão tende a ficar um pouco mais dormente, tá? Fora isso, é uma excelente luva. E o defeito dela é essa falha na costura, que eu não consigo mais nem recorrer porque já saiu da garantia. Bom, a segunda luva que eu tenho para falar para vocês é essa aqui, né, da X11. Essa luva é uma luva feita de couro de cabra, tá? Ela não tem aquele reforço aqui na mão, ela tem um reforço aqui, ó. Aqui ela é um pouco mais firme, tá? Mas não como aquela outra. Então, mas sendo que esse couro aqui é um couro bem mais resistente, tá? É um couro que a gente consegue trabalhar ele com mais segurança. Tanto que eu uso bastante e a luva está intacta. A luva tem as marcas de sujeira, que é normal, mas a luva não, até hoje, ó, costura muito firme, tá? É feito com material que é couro de cabra. Ela tinha uma proteção aqui para evitar queda, só que aqui ela tem um couro reforçado e tinha uma proteção só que era por dentro. E essa proteção, ela estava me cortando. Ela não tinha um reborda dela, não era bem trabalhada.
E aí esse foi o ponto fraco dessa luva, tá? E aí o que eu fiz? Eu passei um bisturi e eu tirei essa parte sem estragar a luva. Então aqui fora eu não cortei, e aqui onde eu tirei eu fiz uma pequena incisão e fui puxando por aqui. Então isso não alterou em nada o estado da luva. Resiste muito bem à água, tá? Apesar de você sentir a mão molhada, ela não escorrega, ela não desliza, a luva não desbota. Se você cuidar dela com hidratante, como eu faço, né? Eu passo sempre hidratante nela e tudo mais tal, é uma luva de muita qualidade. E se eu tivesse que optar para sair entre as duas, ainda que para uma viagem distante, eu prefiro essa. Tá? Essa luva aqui, o custo-benefício dela é muito bom. As duas foram R$300 cada uma, e aí foi até que eu falei num grupo, né? Se essa aqui me custasse R$600, eu pagaria R$600 hoje nessa luva, sem sombra de dúvida, tá? Então assim, recomendo, é uma luva, não estou fazendo propaganda de marca, não ganho nada com isso, mas é uma luva da X11 de couro de cabra, tá? Ela tem essa pegada um pouco mais retrô, e aí eu também acho que é um ponto muito positivo. O encaixe dela na mão é perfeito. Minha mão é pequena, então é uma mão mais difícil de achar luva, tá? Mas o encaixe dela é perfeito. A pegada dela, o empunhamento dela é perfeito, você não sente cansaço, né? Porque você tem menos material que deixa ela bruta, porém é um material de muita resistência. Aqui nos dedos ela tem, em cada dobra, né, de dedo, ela tem uma proteção, que era a mesma que tinha aqui, não incomodou, então não tirei. Uma outra vantagem para mim é que essa luva ela não tem touch, então eu teria que parar a moto e tirar a luva. Como eu acho mais seguro, então para mim é mais seguro, porque eu evito pegar em telefone, enfim, eu acho esse ponto dela muito positivo. Então você vê, uma luva com quase 1 ano, tá? Eu uso mais diário, tá aí novinha, inteiraça, acho que vou usar ela de repente talvez mais 1 ano. Né? Então, se eu tivesse que escolher, como eu já falei, repito, reforço, uma excelente luva, essa daqui para viagem, tá? Porém, ela perde na qualidade em relação a essa daqui, ok? Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês.